Vou transformar um número decimal em uma fração. Pegar um número decimal qualquer. 2,25. Esse é o meu número decimal. O que eu tenho que fazer primeiro? Olhar quantas casas decimais tem. Nesse caso, eu tenho uma, duas. Então, eu tenho duas casas decimais. Quando eu tenho duas casas decimais, eu posso pensar que alguma coisa foi dividida por 100. Por quê? Se eu divido algo por 100, a minha vírgula que estaria no começo, que estaria aqui, andou duas casinhas. Então, se for assim, se a vírgula estivesse aqui no comecinho, aqui, e andou duas casinhas, quer dizer que meu número era 225. E eu dividi por 100. Fiz dessa forma assim de fração, porque toda fração é uma divisão. Então, quando eu falo que eu dividi por 100, eu já posso escrever direto como uma fração. E eu dividi por 100 porque duas casinhas decimais. A quantidade de casinhas decimais vai me dizer a quantidade de zeros que eu vou ter aqui embaixo. Então, eu vou ter um múltiplo de 10, e a quantidade de zeros que vai determinar qual é esse múltiplo é a quantidade de casinhas decimais. Então, temos 225 dividido por 100. Já está na forma de fração. Só que eu quero mais que isso. Eu quero a fração simplificada. Eu quero a menor fração possível. Então, vamos simplificar. Eu tenho que achar um número que consiga dividir o numerador e o denominador. Aqui, olhando para os dois, esse aqui termina em 5 e esse termina em 0. Quando termina em 5 e em 0, eu sei que o número é divisível por 5. Então, eu vou dividir por 5. 225 dividido por 5 dá 45. 100 dividido por 5 dá 20. Já está menor a fração. Só que, será que eu consigo dividir mais ainda? Termina em 5, termina em 0. Ainda consigo dividir por 5. Então, 45 dividido por 5 dá 9. 20 dividido por 5 dá 4. Agora eu não tenho mais como reduzir, porque eu não consigo achar um número que seja divisível tanto por 9 quanto por 4. Porque os divisores de 9 são quem? 3, 9 e só. E de 4 é 2 e o próprio 4. Além de 1. Mas se eu dividir todo mundo por 1, vai dar a mesma coisa. Então, chegamos na menor fração possível. Assim, 225 sobre 100 é igual a 45 sobre 20, que é igual a 9 sobre 4, que é igual a 2,25. Vamos pensar em um outro número. 0,02. Também é um número decimal. Olha só, quantas casinhas decimais eu tenho? 2. Então, eu posso falar que seria 2 sobre 100. Porque a vírgula estava aqui e andou duas casinhas para cá. 2 sobre 100.
Já tá na menor forma possível? Ainda não. A gente tem que dividir por quem? Eu consigo dividir 2 por 2 e consigo dividir 100 por 2, porque 100 é um número par. Então, todo número par é divisível por 2. 2 dividido por 2 é 1. 100 dividido por 2 é 50. Achamos a menor fração. Por quê? Porque 1 só é divisível por ele mesmo. Então, não tem como diminuir mais que isso. Então, 0,02 é igual a 1 sobre 50. Vamos ver mais um número. 2,004. 2,004. Quantas casinhas decimais eu tenho? 3. Então, eu já sei que é algum número sobre 1000. Por quê? Porque no denominador vai vir um múltiplo de 10. E eu sei quantos zeros vai ter a partir de quantas casinhas decimais tem. Vamos olhar. A vírgula tá aqui, andou 3 casinhas. Então, ela inicialmente teria que estar onde? Aqui, depois do 4. Então, a gente vai ter 2004 sobre 1000. Vamos reduzir, transformar isso na menor fração possível. Aqui, eu sei que é um número par, porque termina em 4. E eu sei que 1000 é um número par. Vou dividir todo mundo por 2. E dá 2004 dividido por 2 dá 1002. 1000 dividido por 2 dá 500. Vou dividir por 2 de novo. 1002 dividido por 2 dá 501. 500 dividido por 2 dá 250. Agora, será que a gente consegue dividir mais? A gente tem que pensar se consegue ou não dividir mais. Eu sei que o de cima é divisível por 3. Por quê? Porque se eu somo os algarismos, dá um múltiplo de 3. Mas o de baixo não dá. Eu sei que o de baixo é divisível por 2 e divisível por 5. E o de cima eu sei que é divisível por 3. Não tem nenhum comum. Então, a gente pode parar aí. 501 sobre 250. Transformamos 2,004 em uma fração.